Aleluia, bom dia, meus irmãos. A paz do Senhor. Vocês têm noção do que Deus está fazendo na terra? Você pode dar um glória a Deus por isso? Meus irmãos, é um privilégio para nós poder fazer parte do que Deus está fazendo na terra. Meus irmãos, aquilo que os nossos olhos não viram, aquilo que os nossos ouvidos não ouviram e o que jamais chegou no nosso coração, é o que o Senhor Ele tem preparado para aqueles que o amam. Meus irmãos, é algo poderoso. Ver isso, ver o que o Senhor tem feito, não só com Lagoinha, mas com as igrejas que têm servido Ele, que têm se dedicado à obra do Senhor. É um privilégio. É um privilégio estar nessa casa hoje. É um privilégio servir ao Senhor. Não é um peso, é um privilégio, é uma honra. Nós fazemos parte de uma obra nobre. Nós fazemos parte do reino de Deus. Nós não fazemos parte de qualquer coisa. Nós fazemos parte do reino de Deus. E é um privilégio. Você pode declarar isso? Levante as suas mãos e fala assim: é um privilégio. É um privilégio fazer parte. Fazer parte de pessoas que estão sendo usadas para poder povoar o céu. Com a nossa vida, com o Evangelho, sendo testemunho por onde quer que o Senhor nos levar. Você crê nisso, meu irmão? Que não vai ficar ninguém para trás da sua casa, da sua família, em nome de Jesus. Porque o Senhor, Ele está nos capacitando. O Senhor, Ele está gerando um fogo no nosso coração. O Senhor, Ele está gerando uma inquietação dentro do nosso ser, que vai chegar um ponto, meu irmão, onde nós não vamos conseguir mais ficar apáticos com aquilo que o Senhor tem feito no nosso coração, no nosso meio. Vai chegar um tempo, meu irmão, onde nós não vamos precisar fazer nada, porque a presença do Senhor, Ele vai tomar o lugar, onde vidas serão alcançadas por causa do poder de Deus. E sabe quem o Senhor vai usar? A minha vida e a sua vida. Pessoas que não têm a sua vida como preciosa, mas pessoas que têm o Evangelho como precioso, que têm no coração um arder, um fogo, que não se cansa, que não para, que não desiste, que não olha para as circunstâncias, que não olha nem para a direita e nem para a esquerda, mas que tem os olhos fixos em Jesus. O Senhor está levantando esse povo na terra, que não ama a sua vida, mas que ama o Evangelho acima de todas as coisas. Em nome de Jesus, feche seus olhos. Você não entrou nessa casa por à toa, você não veio aqui por acaso, não é mais um domingo. Este é o dia que o Senhor fez. Este é um dia de salvação. Este é um dia que nossa vida pode ser transformada para sempre. Oh, meu irmão, nós temos o dia de hoje, e cada dia basta o seu próprio mal. Nós não sabemos do dia de amanhã. Nós não temos o controle do que vai acontecer com a nossa vida daqui a 5 minutos, daqui a 1 hora, daqui a 10 horas. Nós não temos o controle de nada. A única coisa que nós temos é o Senhor nas nossas vidas. A única coisa que nós podemos ter a certeza hoje é de onde nós vamos estar na eternidade. Nós estamos nessa terra de passagem. Nós somos peregrinos. Nós estamos aqui de passagem. Que nós venhamos dar o nosso melhor hoje. Que nós venhamos dar todo o nosso coração para o Senhor hoje, não amanhã. Amanhã a gente não tem o controle sobre Ele. Que nós podemos entregar as nossas vidas para Jesus hoje. Se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. O Senhor, Ele tem falado de muitas formas. O Senhor, Ele tem falado na imersão. O Senhor tem falado nos cultos. O Senhor, Ele tem falado pela natureza. Ao olhar para os céus, ao contemplar os pássaros. O Senhor, Ele tem falado de todas as formas. Nós somos indesculpáveis diante da grandeza do nosso Deus. Diante de tudo aquilo que Ele já criou, diante da criação.
A criação, ela declara a glória de Deus. Os céus declaram a glória de Deus. Ao olhar para os céus, ao olhar para a criação, ao olhar para uma criança que é gerada dentro de um ventre de uma mãe, nós somos indesculpáveis, não tem desculpa. Tudo mostra a glória de Deus. E nós continuamos aqui no tema que o nosso pastor, que Deus trouxe ao coração do nosso pastor Ilker, analisando as decisões. Mas antes de começar, eu queria orar mais uma vez. Sei que o Senhor, Ele já está falando no nosso meio. Sei que o Senhor, Ele já está nessa casa. Mas eu queria que você orasse agora, pedisse ao Senhor: Senhor, fale comigo. Senhor, quebranta o meu coração. Pai, tira todas as escamas dos meus olhos. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nessa manhã, Pai, eu te louvo, Pai, eu te agradeço. Oh Deus, é um privilégio, Pai, fazer parte da tua obra. Não é um peso, Deus. Oh Deus, nós poderíamos estar, Pai, em tantos outros lugares, fazendo tantas outras coisas. Oh Deus, mas é uma obra nobre, é uma causa nobre. Oh Deus, e nós amamos a tua presença, nós amamos te servir, nós amamos te conhecer e prosseguir em te conhecer. Oh Deus, fala aos nossos corações nessa manhã. Oh Deus, que os nossos corações sejam quebrantados, confrontados, alinhados pela tua palavra. Deus, em nome de Jesus, que as escamas dos nossos olhos caiam, Senhor, ao se deparar, Pai, com a tua presença, ao se deparar, Pai, com a tua palavra, ao se deparar, Pai, com as boas novas do Evangelho. Oh Deus, em nome de Jesus, transforma a nossa mente, transforma, Senhor, tira todo o sofisma, tudo aquilo, Pai, que um dia nós criamos dentro de nós, que nós aprendemos, oh Deus, que não estão, Pai, alinhados com a tua vontade. Oh Deus, em nome de Jesus, nós estamos aqui nessa manhã para declarar, Senhor, que nada temos sem o Senhor, que nada podemos, nós não temos o controle do dia de amanhã. Oh Deus, nós estamos aqui nessa manhã, Pai, para declarar que nós precisamos do Senhor, nós precisamos do Senhor, nós precisamos do Senhor. Oh Deus, toma o nosso coração, toma a nossa mente. Oh Deus, tira toda a dureza do nosso coração, toda a insensibilidade. Oh Deus, toda a frustração, todo o medo, toda a incredulidade, Deus, em nome de Jesus. Pai, eu te peço mais uma vez, libera os teus anjos, Pai, ao redor dessa igreja, guarda os carros, guarda as vidas. Oh Deus, em nome de Jesus, Pai, acampa, Senhor, levanta os teus muros de fogo, Pai, ao redor deste lugar, dispersa, Senhor, todos os nossos inimigos, queima eles, Deus, em nome de Jesus. Oh Pai, nós declaramos que por um caminho o inimigo tem vindo contra nós, por 7 caminhos eles estão fugindo agora, na autoridade do nome de Jesus. Pai, tira toda distração, oh Deus, tudo aquilo que rouba a semente da tua palavra. Pai, eu declaro, Senhor, nessa manhã, que a semente da tua palavra, Pai, ela vai dar frutos, e frutos que permaneçam, para a glória do teu nome. Você que crê, diz amém. Ah não, vocês estão aí? Amém ou não amém, meus irmãos? Glória a Deus. Analisando as decisões, eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Lucas 14, a partir do versículo 25. Lucas 14, a partir do versículo 25. Lucas 14, a partir do versículo 25, diz assim: aqui no meu título está escrito assim, ó, o preço do discipulado. Uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, disse: se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs e até a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo.
Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? Se não for capaz, enviará uma delegação enquanto o outro ainda está longe e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. O sal é bom, mas se ele perder o sabor, como restaurá-lo? Não serve nem para o solo, nem para adubo, é jogado fora. Aqueles que têm ouvidos para ouvir, ouça. E o primeiro ponto aqui, nós estamos aqui para analisar as decisões. Nós dizemos, muitos de nós, talvez você está aqui, você nunca entregou a sua vida para Jesus, você nunca confessou Ele como Senhor da sua vida, talvez você ainda não fez essa decisão, você talvez está aqui hoje pela manhã e você ainda não fez a decisão de ser um discípulo de Cristo, mas muitos de nós estamos aqui, nós já decidimos, nós já falamos: Senhor, eu sou seu discípulo, Senhor, eu sou o seu seguidor, eu já te aceitei como Senhor da minha vida. Mas vamos analisar se realmente nós temos feito isso. E o primeiro ponto que eu queria olhar aqui com vocês é: nós temos sido verdadeiros discípulos de Cristo? É um ponto para nós analisarmos essa decisão que nós temos feito diante do Senhor. E aqui no texto a gente vê aqui que existe um preço para ser um discípulo de Jesus. E qual que é esse preço? A gente vê aqui no início do texto, Jesus, o evangelista, Lucas, ele narrou, ele escreveu, falando assim: uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, disse: se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser o meu discípulo. Uma grande multidão seguia Jesus. E o que Jesus ele fez? Vamos analisar os corações, vamos analisar as motivações, vamos analisar aquele que realmente deseja ser meu discípulo. O que significa a palavra discípulo? Essa palavra no original, ela significa aprendiz, aluno, imitador da vida e dos ensinos, uma cópia do seu mestre. Ser discípulo não é apenas alguém que vem, senta e aprende de Jesus, mas é alguém que imita os ensinamentos de Jesus. É alguém que não simplesmente recebe algo, mas alguém que se faz igual ao seu mestre. Jesus ele era um mestre. Jesus, ele estava ali para ser alguém para ser imitado. A gente vê o apóstolo Paulo falando assim: olha, sejam os meus imitadores como eu sou de Cristo. Então Jesus ele está falando aqui, vocês querem ser meus discípulos? Vocês querem ser os meus alunos? Vocês querem andar segundo o meu padrão? Existe um preço. E qual que é esse preço? Vocês precisam me amar acima de todas as coisas. Vocês precisam me amar mais do que o seu pai, do que a sua mãe, do que os seus filhos, do que o seu marido. Vocês precisam me amar acima de todas essas coisas. Esse é o primeiro ponto: amar a Deus acima de todas as coisas. Jesus ele não está falando aqui que a gente deve amar menos, deve deixar de amar essas pessoas, mas que o amor por essas pessoas, ou coisas, ou objetos, ou bens, ele precisa estar em um nível muito menor. Ele precisa estar muito abaixo. Pastor, e o que ele falou aqui, que nós vamos falar sobre o Senhor. Mas ele declarou aqui que na Bíblia existe duas pessoas que se colocam como Senhor: o dinheiro e Deus. Muitas vezes nós temos, por pouca coisa, nós temos aberto mão da nossa vida com Deus.
Meus irmãos, o Senhor é aquele que sonda e conhece os nossos corações. Não adianta a gente sair de casa, sentar num banco de domingo a domingo e falar, eu sou cristão, eu sou um discípulo de Jesus. Deus, Ele sonda o seu coração. Ele sabe de mim e de você se nós somos verdadeiros discípulos dEle. Não adianta a gente vestir uma roupa de crente, pegar a nossa Bíblia, colocar debaixo do braço, e se nosso coração estiver totalmente desalinhado com aquilo que a palavra tem nos orientado. Existe um preço, e este é o preço. Você está disposto a amar o Senhor acima do que a sua casa, do que os seus filhos? Como é difícil, eu não tenho filho, mas eu fico imaginando uma mãe, o Senhor falando assim, olha, você precisa me amar mais do que o seu filho ou a sua filha. Você precisa me amar mais do que o seu esposo. Você precisa me amar, você precisa me colocar em primeiro. O que é amor? É quando nós colocamos alguém em primeiro lugar nas nossas vidas. Um relacionamento de casamento nos primeiros anos e ao longo da nossa vida vai ser assim. Eu lembro que quando eu me casei, eu queria ficar mais tempo com o João, eu queria estar ali junto com ele o tempo todo. E o Senhor, Ele teve que quebrar muitas coisas no meu coração, porque teve um tempo que o Senhor, Ele trouxe no meu coração, você está colocando Ele em primeiro lugar na sua vida. E se eu não for o primeiro na sua vida, eu também não vou ser o segundo na sua vida. Quem tem sido o primeiro na nossa vida? Quem nós temos amado acima de todas as coisas? O que nós temos colocado como prioridade? O que nós temos deixado de fazer em respeito à obra do Senhor, porque nós temos falado assim, não, mas é a minha família, mas é a minha casa, mas são as minhas coisas. Meus irmãos, para ser discípulo do Senhor Jesus, nós precisamos abrir mão dos nossos sonhos, nós precisamos abrir mão da nossa vida, nós precisamos abrir mão de tudo aquilo que não coloca Ele em primeiro lugar. Você está disposto? Esse é o preço. Jesus, Ele continua dizendo aqui, ó, e aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser o meu discípulo. Existe uma cruz para carregar. Cruz não fala no sentido de, nossa, essa pessoa ela é uma cruz na minha vida. Já viu essa frase? Nossa, eu estou carregando essa cruz desse problema. Eu devo ter tacado pedra na cruz para poder estar carregando esse problema. Não é nesse sentido. A cruz, ela fala de morte. A cruz, ela fala de sacrifício. A cruz, ela fala de renúncia. Você quer ser discípulo de Jesus? Você precisa renunciar. E renunciar o quê? Tudo. Esse é o preço do discipulado. Renunciar tudo por Jesus. Eu poderia estar falando aqui agora para vocês. Uma multidão seguia Jesus. Uma multidão. Eu poderia estar falando aqui para vocês, faz uma fila aqui, ó, do lado direito, quem quer receber alguma coisa do Senhor. E do outro lado, eu falaria para você, faz uma fila aqui para quem quer entregar tudo para o Senhor. Eu tenho certeza que essa fila do lado de cá, ela vai estar muito mais completa. Meus irmãos, é passageiro, tudo é passageiro. Não estou falando que você não tenha que receber nada do Senhor. Ele tem para dar, Ele é galardoador, Ele ama nos presentear. Mas esse não é o propósito do Evangelho. Sabe qual que é o propósito do Evangelho? Sabe qual que é o propósito Sabe o que significa Evangelho? Boas novas, boas notícias. Sabe qual que é o propósito do Evangelho? Sabe qual que é o propósito das boas novas? Nos levar para o céu, meus irmãos. Nós estamos aqui de passagem, que os nossos olhos não estejam na terra, onde tudo passa. Vai passar a sua casa, vai passar o seu marido, vai passar os seus filhos, vai passar o seu carro, vai passar a sua casa, vai passar o seu emprego, mas a única coisa que não vai passar é a presença de Deus na nossa vida, é aquilo que nós temos conquistado aqui para Ele. O pastor, e o que ele leu aqui agora pela manhã, não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem corrói, mas ajunteis tesouros nos céus, onde nem a traça e nem a ferrugem corrói, porque onde estiver o teu tesouro, estará também o seu coração. Onde está o nosso coração? Oh, meu irmão, ser discípulo
até o final. Ele foi até o final. Ele não falou assim: não, agora eu vou desistir, agora eu vou parar, tá pesado demais, tá difícil demais, essa obra é muito pesada. Não, ele foi até o final. Ser discípulo de Jesus requer algo de nós, requer sacrifício, requer choro, requer suor. Não é a vida com Cristo, meus irmãos, ela não é um morango do amor, onde tudo vai ser lindo, maravilhoso. Não, Jesus mesmo, ele disse: no mundo vocês vão ter aflições, mas tende bom ânimo. Não se iluda com o evangelho, não se iluda com o evangelho barato, não se iluda com uma graça barata. Não, meu irmão, a graça de Deus, ela que nos dá acesso à presença de Deus. Jesus, ele pagou um alto preço, e um preço de sangue, para que nós venhamos ter acesso, nós venhamos morar novamente com Deus. Não se iluda, tudo aquilo que Deus ele possa te dar nessa terra, todas as bênçãos que ele possa te dar nessa terra, vai ficar aqui. Tudo que ele te dá vai ficar aqui. A única coisa que não vai passar é a nossa comunhão com ele. A única coisa que não vai passar é aquilo que nós temos feito para a obra de Deus. O Senhor, ele tem falado no meu coração: é uma obra nobre. Quantas vezes eu saí daqui: Senhor, estou muito cansada, estou muito cansada. E o Senhor, ele falou no meu coração: porque você não entendeu ainda o que significa o reino de Deus. Você não entendeu ainda o que significa fazer parte do reino de Deus. E o Senhor, ele trouxe no meu coração: é uma obra nobre. É uma obra nobre. Você faz parte de uma obra nobre, meu irmão. Amém? Você está aí? E continuando o texto, fala assim: qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. O que Jesus está falando aqui no contexto desse texto? Ele está falando, ele está dando um exemplo de alguém. Por exemplo, eu vou construir uma casa. Primeiro, quando se vai construir uma casa, o que você faz? Você assenta ali, você coloca tudo que você vai gastar, com materiais, com pedreiro, arquiteto, engenheiro. Você se assenta e você calcula para ver se você vai conseguir concluir aquela obra. E Jesus, ele está falando aqui: olha, presta atenção. Jesus está falando com os discípulos: calcula primeiro, calcula o preço, calcula se você vai dar conta de ir até o final, calcula o preço se você está disposto a renunciar, calcula o preço se você está disposto a carregar a sua cruz. Calcula primeiro e depois você vem e me segue, para que você não venha começar e depois você venha desistir. Por quê? Porque é um caminho árduo. Por que ele está falando isso? Jesus, ele estava levando os discípulos ali a um nível de aliança, de um compromisso profundo. Os alunos do Carisma que tiveram aliança de sangue. O que é aliança de sangue? É uma aliança profunda, é um compromisso profundo, é um compromisso onde você entrega a sua vida. Jesus, ele está levando os discípulos a esse nível. Vocês precisam ter um compromisso comigo de aliança. Em outras passagens desse mesmo texto, alguns falam assim: difícil é seguir o Senhor, difícil é a sua obra, difícil é aceitar isso. E eles começam a se retirar, eles começam a sair, porque o preço é alto. Jesus fala: calcula primeiro. Você está disposto? Você está disposto de ir até o final? Você está disposto a querer entregar a sua vida por completo? Você está disposto a querer renunciar tudo por mim? Existe um preço. Calcula primeiro, para ver se você pode ir até o final, para que depois você não fique envergonhado.
E aqui semelhante, no próximo versículo ele fala assim: ou qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? Se não for capaz, enviará uma delegação, enquanto o outro ainda está longe, e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. O que o Senhor está falando? É tudo. Ou nós somos 100% dele, ou nós estamos doados 100% pela causa do Evangelho, ou nós não estamos. Deus, Ele está nos levando como igreja a um nível de maturidade. Amém, meus irmãos? Chega de tempo de meninice, chega de tempo de imaturidade, meus irmãos. Tem pessoas que estão indo para o inferno e nós estamos aqui com coisas tão pequenas, com situações. Eu não estou falando que a sua dor, o seu sofrimento é pequeno, não é isso. Deus, Ele se importa com o seu coração, mas chega um momento que nós precisamos nos posicionar. Nós precisamos, Senhor, eu deixei as coisas de menino para trás, porque agora eu quero estar em um outro nível com o Senhor. O Senhor, Ele está levando a igreja a um outro nível, meu irmão, porque o outro nível vai requerer de nós um nível de maturidade, um nível de renúncia. Menino faz o que quer, menino come o que quer, às vezes ali quando o pai e a mãe não vê. Menino, às vezes faz birra, fica irritado. Menino, criança faz isso, meus irmãos. Mas o Senhor, Ele quer nos levar a um nível de maturidade. Filhos maduros, ruiós. É esse nível que o Senhor, Ele quer nos levar. Amém? Deu uma pausa. É esse nível que o Senhor, não se distrai, amém? Amém? É nesse nível que o Senhor quer levar a minha vida e a sua vida. A esse nível de maturidade. A esse nível onde nós entregamos tudo para Ele. Quando a gente olha para a vida de Pedro, no começo ali da caminhada dele, ele estava ali, desejoso, entregue, mas teve um momento que ele negou Jesus. Pedro era aquela pessoa intensa, andou sobre as águas. Pedro, ele era aquela pessoa que fala: Senhor, eu estou contigo, não abro mão. Mas Pedro ainda estava em um nível ainda de imaturidade. Jesus chega para eles no finalzinho ali da vida de Jesus na terra. Jesus chega para eles e fala assim: olha, Satanás pediu para Ciro andar com vocês, para poder peneirar vocês, mas eu intercedi por você. Eu intercedi por você, Pedro, para que o seu coração fique firme, e que quando você se converter, você leve também os seus irmãos junto com você. O que o Senhor, Ele está falando? Olha, Pedro, eu estou te tirando de um nível de imaturidade, e eu estou te levando para um nível de maturidade. E nesse nível de maturidade, Pedro, você não vai fazer mais a sua vontade, você não vai andar mais na sua vontade, você não vai andar mais segundo os seus sonhos, seus projetos, você não vai andar mais, Pedro, segundo aquilo que a sua boca quer falar, Pedro. Agora, Pedro, nesse nível de maturidade, você vai ser guiado totalmente pela minha voz. Pedro, você não vai ser mais aquela pessoa que me negava antes, porque agora eu te levei em um outro nível, e nesse nível você entrega a sua vida, você entrega tudo que tem, e esse nível de entrega requer a sua vida como mártir. Pedro, ele morreu crucificado de cabeça para baixo, porque ele falou: eu não sou digno de morrer como meu Senhor. Estudiosos vão dizer, isso não está na Bíblia, mas estudiosos vão dizer que ele, no fim da vida dele, ele renunciou a tudo, ele se converteu, ele entregou o coração, e a morte dele, porque ele já não estava fazendo mais a vontade dele, foi uma morte de cruz. Meus irmãos, quando a gente vai olhar para a história da igreja, às vezes nós olhamos para nós, às vezes eu olho para mim, eu sinto vergonha, com coisas tão pequenas que às vezes nós queremos parar, com coisas tão pequenas que às vezes a gente dá desculpa, com coisas tão pequenas, e eu falo assim: meu Deus,
como que nós precisamos ter essa chama de amor e paixão por Jesus. Nós falamos que amamos Jesus, mas será mesmo que nós amamos Jesus? Quando nós vamos ler a história ali da igreja, do começo da igreja, o que essas pessoas elas passaram? Foram milhões de pessoas que morreram pela causa do evangelho, que foram perseguidos, mortos, jogados na cova de leões, touros, decapitados, torturados, crucificados. Pessoas que eram lançadas em lugares para poder ali ser decapitadas, para poder touros e leões ir contra elas, para matar. E elas naquele momento, elas dando glória a Deus, elas dando toda honra e toda glória a Deus, e elas alegres por estarem passando por aquilo. É um momento de nós analisarmos a nossa decisão em ser discípulo de Jesus. Jesus, Ele não nos enganou a respeito daquilo que nós iríamos passar na terra. Jesus, Ele não nos obrigou a ser discípulo, mas se você fez essa decisão de ser discípulo de Jesus, que nós não venhamos envergonhar o Evangelho de Cristo, mas que nós venhamos ser verdadeiramente discípulos de Jesus. Amém, meus irmãos? O Senhor, Ele requer tudo de nós. Eu vou ler algumas palavras, alguns textos aqui, só para não falar que foi só esse texto, mas lá em Mateus 13, 44 e 46 diz assim, Mateus 13, do versículo 44 ao 46 diz assim: o reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o de novo, e então, cheio de alegria, foi e vendeu tudo o que tinha, e comprou aquele campo. O reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi e vendeu tudo o que tinha. Marcos 12, do 41 a 44. Eu vou ler todos esses textos e depois a gente fala sobre eles. Marcos 12, do 41 a 44 diz assim: Jesus viu algumas pessoas ricas colocando dinheiro como oferta na caixa de contribuições do templo. Viu também uma viúva bastante pobre colocando lá 2 moedas de pouco valor. Então disse: digo a verdade a vocês, esta viúva pobre deu mais do que todos, pois todas as outras pessoas fizeram as suas ofertas, dando do dinheiro que tinha sobrado. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo o que tinha para viver. Marcos 10, 28 diz assim: Pedro começou a dizer-lhe: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Filipenses 3 diz assim, o apóstolo Paulo dizendo: mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como escória para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele. Não tenho a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Os discípulos deixaram tudo. Aqui a gente vê uma viúva pobre dando tudo, mesmo da pobreza ela deu tudo. A gente vê que um tesouro, alguém encontrou um tesouro, um campo de um grande valor, e ele foi e vendeu tudo e voltou para comprar aquele campo. Sabe quanto que custa seguir Jesus? Tudo. Custa o nosso tempo, custa o nosso dinheiro, custa a nossa família, custa tudo, meu irmão. Você está disposto a ser discípulo de Jesus? Você está disposto a realmente que você possa analisar no seu coração se verdadeiramente você tem sido um discípulo de Jesus? Não sou eu que estou dizendo isso para você, é a palavra de Deus que diz, é um preço a ser pago, o preço do discipulado. Uma multidão seguia Jesus, mas nem todos eram discípulos de Jesus. Deus, Ele pode passar o olho aqui nessa manhã e contemplar os nossos corações. Talvez você está com seu ouvido coçando, talvez está incomodando. Meu irmão, não importa. O importante é que a palavra do Senhor, ela precisa ser pregada. A palavra do Senhor, ela vai ser anunciada, porque quando chegar naquele grande dia, você não vai poder falar para o Senhor: Senhor, eu não te conheci, eu não ouvi da tua palavra. Hoje, se ouvires a voz do Senhor, não endureçais os
com Jesus? Como que está o seu coração? Espírito Santo de Deus, sonda os nossos corações nessa manhã. Oh Deus, que nós não venhamos ser apenas ouvintes da Tua palavra. Oh meus irmãos, não adianta ser ouvinte da palavra. O que muda a nossa vida não é ouvir, mas é praticar aquilo que aprendeu. Aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é semelhante a um homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Veio o vento, veio as tempestades, veio a chuva, e aquela casa, ela permaneceu de pé, porque não foi só apenas um ouvinte. O Senhor, Ele precisa de mim, de você, de um posicionamento. Ele precisa que você e eu, nós venhamos sair de cima do muro. Ou nós somos ou nós não somos. Ou nós somos verdadeiros discípulos de Jesus, ou nós não somos discípulos de Jesus. Ou nós estamos dispostos a entregar tudo, ou nós não estamos dispostos a entregar tudo. Quando Jesus, Ele sobe aos céus, antes disso Ele dá uma ordem aos discípulos: vão por todo o mundo, ide, portanto, pregai o evangelho e fazei discípulos. Jesus, Ele não quer que você seja apenas uma pessoa que vem de culto a culto, senta e não tem a vida transformada. Jesus falou: ide, portanto, e fazei discípulos. Não é alguém que parece comigo, não é alguém que parece com o pastor Wilker, é alguém que parece com Jesus. E para a gente fazer alguém que parece com Jesus, a gente fazer outros discípulos, nós precisamos parecer com Jesus. Nós precisamos amar como Jesus amou. Não é fácil, meus irmãos, mas é uma vida de renúncia, onde nós estamos ali abrindo mão às vezes de um sono, abrindo mão às vezes de comer algo gostoso, abrindo mão às vezes de uma refeição. Para quê? Para que nós venhamos cada vez mais ser parecidos com Jesus, com as disciplinas espirituais. Nós queremos ver, como os pregadores pregaram aqui ontem, nós queremos ver o poder de Deus, nós queremos ver a glória de Deus, nós queremos o fogo de Deus, mas nós não queremos renunciar, nós não queremos orar, nós não queremos jejuar, nós queremos chegar, meus irmãos, em um culto de domingo de manhã e nós queremos receber de graça. Não, meu irmão, existe um preço a pagar, e esse preço você precisa colocar diante do Senhor. Senhor, eu quero viver isso com o Senhor, eu abro mão da minha vontade, eu vou me posicionar, eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou ler a sua palavra. Meu irmão, existe um preço a pagar. Se você entra em um culto após culto e a sua vida não mudou, não é culpa do pastor, não é culpa do líder, a culpa é sua que não se posiciona. É tempo de você se posicionar. Às vezes o casamento está derrotado, às vezes a vida financeira está derrotada, às vezes está tudo um caos. Sabe por quê, meu irmão? Porque é tempo de se posicionar. É tempo de se posicionar. É tempo de ser verdadeiramente um discípulo de Jesus. É tempo de se posicionar, meu irmão. Ide, portanto, e fazei discípulos. Discípulos de Jesus. Quem está disposto? O Senhor está vendo a sua mão levantada. Em nome de Jesus, que o Senhor tenha misericórdia de nós. O caminho é estreito e apertado. Eu poderia falar aqui muitas outras coisas com vocês, mas o caminho, ele é estreito e ele é apertado, e são poucos. A palavra do Senhor diz que nos últimos tempos o amor de quase todos se esfriarão. Não espere, meu irmão. O seu pastor, ele não vai te levar para o céu. Ele não vai te levar para o céu. O seu marido não vai te levar para o céu. A sua esposa não vai te levar para o céu. Sabe quem que leva para o céu? Jesus. Ele leva para o céu. Ele leva para o céu. Nesse ponto aqui eu queria fechar com esse é o versículo que Deus tem exprimido o meu coração. Atos 20, do 22 ao 24. Se puderem colocar aqui para a gente ler junto. Atos 20, do 22 ao 24. Atos 20, do 22 ao 24 diz assim:
E agora, eis que eu, constrangido no meu espírito, vou a Jerusalém, não sabendo o que ali acontecerá, senão o que o Espírito Santo me testifica de cidade em cidade, dizendo que me esperam prisões e tribulações, mas em nada tenho a minha vida como preciosa para mim, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Meus irmãos, o apóstolo Paulo ali no livro de Atos, no finalzinho ali do livro de Atos, ele estava indo para Jerusalém, e olha o que o Espírito Santo fala para ele: senão que o Espírito Santo me testifica de cidade, dizendo que me esperam prisões e tribulações. O Espírito Santo, ele é o nosso amigo. E olha o direcionamento, olha o que o Espírito Santo está falando com ele, ó, de cidade em cidade. O que vai te esperar lá é prisões e tribulações. Isso é de constranger o nosso coração. É de constranger o nosso coração. O apóstolo Paulo, ele entendeu o que quer ser um discípulo de Jesus. Jesus, ele foi o nosso maior exemplo. E qual que foi o exemplo que ele deu para nós? Ele foi até o fim, e o fim dele foi morte e morte de cruz. Ele falou assim que nós seríamos perseguidos por causa do Evangelho. Isso é ser discípulo de Jesus. Você quer ser discípulo de Jesus, você vai ser perseguido. Você vai falar mal de você, vai falar mal da sua casa, vai falar que você está roubando a igreja, vai falar que você é um bobo, que você está dando dinheiro para o pastor. Oh, meu irmão, mas não se preocupe com o que as pessoas estão dizendo. Não se preocupe, sabe por quê? Porque nós temos um compromisso com uma pessoa, e essa pessoa se chama Jesus Cristo. Jesus Cristo. Você está disposto a ser perseguido por causa do Evangelho? Jesus, ele está nos levando a um nível de maturidade, onde nós não vamos retroceder diante das pressões. As pressões, elas vão vir, e nós não vamos sair entre os dedos, nós vamos permanecer meio às circunstâncias, no dia de luto, no dia da escassez, no dia da fraqueza. Nós vamos permanecer na presença do Senhor, porque o Senhor, ele está nos levando, o Senhor, ele está elevando o nível dessa igreja. E não é um nível, meu irmão, no questão só da presença do Senhor, mas é um nível de consagração, é um nível de renúncia, é um nível onde você não tem mais a sua vida como preciosa. Sabe por quê? Para a gente viver aquilo que o Senhor, ele tem preparado para essa casa. Foi liberada uma palavra poderosa ontem aqui sobre essa igreja. Meu irmão, uma pessoa que não sabia de nada está lá em São Paulo e liberou. O Senhor, ele tem falado. O Senhor, ele tem falado. Mas para que nós venhamos viver e suportar esse tempo que nós estamos para viver, nós precisamos ser verdadeiramente discípulos de Jesus. E é isso que nos espera: pressões, tribulações, prisões. Você está disposto a ser preso pelo Evangelho? Você está disposto a ser crucificado? Sei lá, nem sei se... acho que nem existe isso mais aqui. Só se foi em outras nações, não sei. Você está disposto? Porque esse é o preço de seguir Jesus. E o apóstolo Paulo, ele responde assim: mas em nada tenho a minha vida como preciosa para mim. Mas em nada eu tenho a minha vida como preciosa. Contudo, que complete a minha carreira. A gente vê, né, muitas frases em velórios: completei a carreira, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Será que muitos, quando recebem essa mensagem ali, será que realmente, meus irmãos, completou a carreira? Existe uma carreira que Deus, ele preparou para cada um de nós. Existe uma carreira, existe um propósito, existe uma missão que o Senhor, ele separou. Você não nasceu por acaso. O Senhor, ele te trouxe nessa terra com uma missão, com um propósito. E que você gaste a sua vida descobrindo esse propósito.
Se você não sabe ainda pelo qual você nasceu, que você gaste a sua vida perguntando para o Senhor, por que eu nasci? Eu acho que a pior coisa do mundo é você viver uma vida toda sem estar no centro da vontade de Deus. A gente nasceu com um propósito, nasceu com uma missão. A pior coisa do mundo é você viver fora do centro da vontade de Deus. Olha a alegria do apóstolo Paulo. Eu não tenho a minha vida como preciosa, contudo que eu complete a carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. E o segundo ponto, para a gente finalizar, Jesus tem sido verdadeiramente Senhor das nossas vidas. Romanos 10:9 diz assim, Romanos 10:9, porque se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Essa palavra Senhor é uma palavrinha que chama Curios, que significa aquele a quem uma pessoa ou coisa pertence, sobre o qual ela tem o poder de decisão, mestre, senhor, o que possui e dispõe de algo, proprietário, alguém que tem o controle da pessoa. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor. Quantos aqui já fizeram essa confissão? Senhor, eu te confesso como Senhor da minha vida. É nesse sentido que a palavra está falando. Você agora pertence a Ele. Agora Ele é o Senhor, Ele é o seu dono. Você é uma propriedade dEle. Ele é o Senhor da sua vida. Ele é o seu dono. É como se fosse, na verdade, na linguagem do Antigo Testamento, uma pessoa, quando ela era comprada como escrava, quando ela era escrava de uma casa ou de uma família, e esse escravo não é no sentido na época ali da escravidão, que a gente vê as pessoas explorando, mas ali eles eram como se fossem empregados ali daquela casa. E essa pessoa, esse escravo, ele tinha um senhor que era o seu dono, que era o seu proprietário. Então aquele escravo, ele fazia tudo aquilo que aquele senhor comandava ele fazer. Então é nesse sentido que a palavra do Senhor está dizendo para mim e para você. Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus como Senhor da nossa vida, é nesse sentido. Agora Ele passa a ser o nosso dono, agora Ele passa a ser o nosso Senhor, agora nós somos propriedade dEle. E o servo, o escravo, ele não faz mais a sua vontade. O servo, o escravo, ele não vai mais aonde ele quer. O servo, o escravo, ele não pensa mais, ele não é guiado mais pela sua própria vontade. O servo, aquele que entrega a vida para Jesus como Senhor, agora ele tem um dono, agora ele tem um guia, agora tem alguém que comanda a vida dele. Ele não vai mais aonde ele quer, ele não faz mais o que ele quer, ele não come mais só aquilo que ele quer, até a alimentação dele é mudada, porque agora ele tem um Senhor. É isso que significa quando você falou assim: Senhor, Jesus, eu te entrego a minha vida, para que o Senhor venha ser o dono da minha vida, que o Senhor venha ser o meu guia. Eu não tenho mais a minha vontade, não são mais os meus sonhos, não é os meus sonhos mais. Quando você entrega a sua vida para Jesus, não tem mais sonhos. Você pega o seu sonho, você embola ele e você joga de lado, porque não é mais os seus sonhos, não é mais os seus projetos, não é mais os seus planos. Agora existe alguém que guia a sua vida, que te mostra o caminho que você deve seguir, que te mostra aquilo onde você deve estar. Não, meu irmão, você não vai mais aonde você quer, você é guiado por uma pessoa, e essa pessoa se chama Espírito Santo de Deus. Você não fala mais as suas palavras, você não prega mais o que você quer, você não fala mais como você quer, porque agora tem alguém que guia os seus passos, que guia as suas vontades. Você não prega o dia que você quer, você não vem no culto o dia que você quer, você não serve o dia que você quer, porque agora você tem um dono, você tem um Senhor, e você é guiado por Ele. Você não age mais segundo as suas emoções, você não é guiado pelos seus sentimentos. Você estando bem ou mal, num dia ruim que você viveu,
Meus irmãos, imagina se todas as pessoas, os apóstolos de Cristo, imagina Jesus falando assim: hoje eu não estou bem não, hoje eu não vou curar ninguém, hoje eu não estou bem, hoje eu estou cansado. Jesus, ele não tinha nem onde inclinar a cabeça. Imagina ele falando assim: hoje eu não estou afim de ir para a cruz. Imagina os discípulos. Meus irmãos, que nós venhamos a amadurecer como igreja. Eu não estou falando só de vocês, eu estou falando de nós. Como igreja, nós venhamos a amadurecer. Nós não fazemos mais a nossa vontade. Você entregou a sua vida para Jesus. Que você possa analisar essa decisão que você fez um dia. Você possa analisar no seu coração essa decisão. Você não serve quando você só está bem. É no dia bom e é no dia ruim. É no dia que você estiver animado e é no dia que você estiver desanimado também. É no dia que você estiver com problema e é no dia que você não estiver com problema. Amém? Em nome de Jesus. A palavra do Senhor diz, lá em 1 Coríntios 6:20: pois fostes comprados por alto preço, portanto, glorificai a Deus no vosso próprio corpo. Nós fomos comprados e nós precisamos glorificar a Deus através do nosso corpo. Apocalipse 5:9 diz assim: e eles cantavam um cântico novo: tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com o teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. 1 Pedro 2, do 9 ao 10 diz assim: vocês, porém, são povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Assim vocês podem mostrar às pessoas. Só até aqui. Vocês são propriedade exclusivas de Deus. Em Lucas 6, do 46 ao 49, eu vou ler esse texto aqui para a gente finalizar. Diz assim: e por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos digo? Aí o texto que eu já falei aqui para vocês: todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei quem é semelhante da casa que foi construída na areia e na casa que foi construída sobre a rocha. Em Mateus 7, do 21 ao 23 diz assim: nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direis claramente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Uma palavra dura de se ouvir, mas que é uma realidade. Meus irmãos, eu estou te falando algo que está na palavra de Deus, e algo que é seríssimo. Muitos naqueles dias vão falar: Senhor, Senhor. E o Senhor, Ele não está preocupado com aquilo que sai da nossa boca. Nós estamos nos cultos, nós louvamos, nós falamos Senhor da minha vida, Senhor do meu coração, Senhor dos meus dias. Mas o nosso coração está totalmente voltado para as nossas próprias vontades e interesses. Nós não estamos dispostos a abrir mão de tudo. Nós falamos, Senhor, o Senhor é dono, o Senhor toma os meus recursos, toma o meu dinheiro, toma a minha casa, toma a minha família, toma tudo que eu tenho. Mas na hora que o Senhor, Ele quer mesmo isso de você, você volta para trás. Quando nós vamos olhar lá para Abraão, o Senhor, Ele pede para ele o quê? O único filho dele. Deus estava provando o coração de Abraão. Peraí, Abraão, deixa eu ver se você me considera mesmo como o Senhor da sua vida. Deixa eu ver se você me considera mesmo como o dono da sua vida. Deixa-me ver se você tem me colocado primeiro em sua vida. Abraão, me dê o seu único filho, me dê aquilo que você mais ama, me dê aquilo que você mais queria. Abraão, eu estou te
E Abraão, ele vai sem questionar, ele entrega no altar do Senhor. E com isso ele ganha uma descendência, mas eu não quero entrar nisso. É tudo ou nada, meu irmão. É tudo ou nada. E não é para o seu irmão que não está aqui, essa palavra é para mim e para você. Naquele grande dia, quando nós estivermos diante do Senhor, não adianta nós falarmos assim. Foi pregado aqui ontem sobre as virgens, 5 que estavam com azeite e 5 que não estavam preparadas. 5, meus irmãos, o Senhor, Ele vem buscar uma igreja madura. O Senhor, Ele vem buscar uma igreja madura, uma igreja santa, limpa, sem mancha, sem mácula, sem rancor no coração. Meu irmão, limpa o seu coração diante do Senhor. Talvez você está aqui e existe tantas mágoas no seu coração, existe tantas coisas que precisam ser resolvidas, existe tantas coisas que precisam ser removidas. Meu irmão, às vezes é o pecado que está batendo aí na porta da sua casa. Meu irmão, às vezes é aquilo que você tem visto, às vezes é algo que o Senhor já está te pedindo há muito tempo e você ainda não entregou para Ele. O Senhor, Ele vai vir buscar uma igreja madura. E o Senhor está falando para mim, para você nessa manhã: se ouvires a voz do Senhor, o seu Deus, não endureçais o vosso coração. Espírito Santo de Deus, tira, Senhor, toda a dureza do coração. Deus, que as escamas dos olhos venham cair, Senhor, em nome de Jesus. Tira toda insensibilidade com a tua presença. Deus, em nome de Jesus, que essa igreja, Pai, ela não venha, Senhor, fazer parte daquele, Senhor, que o amor se esfriou. Deus, mas gere, Senhor, dentro de cada um, Pai, gera dentro de nós um fogo dentro do nosso coração, de amor pela tua presença, de amor pelo teu reino, de amor pelas vidas, Senhor. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, tira, Senhor, todas as nossas máscaras. Deus, diante do Senhor ninguém usa máscara. Diante do Senhor ninguém usa máscara, Pai. Tira as escamas dos nossos olhos, faz-nos olhar para nós, Pai, e que nós venhamos reconhecer. Abre os nossos olhos nessa manhã, Senhor. Abre os olhos da sua igreja. Traz um verdadeiro arrependimento. Que o Senhor levante, Pai, verdadeiros discípulos, verdadeiros cristãos, que não têm, Senhor, a sua vida como preciosa. Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Levanta, Pai, pessoas aqui, Pai, que vão perder a sua vida, que vão perder os seus sonhos, que vão perder a sua causa. Deus, que vai abrir mão, Pai, que vai abrir mão. Levante do seu lugar, meu irmão. Levante do seu lugar e entrega a sua vida para Jesus. Faça uma aliança com Ele. Você não veio aqui fazer uma aliança com homens. Você não veio aqui passar o seu tempo. Você veio aqui para fazer um compromisso com Deus. É Ele que sonda o seu coração. É Ele que conhece a sua mente. É Ele que conhece os seus pensamentos. Você tem o dia de hoje. Você tem o dia de hoje. Você tem o dia de hoje. Deus, nós te entregamos a nossa vida. Nós te reconhecemos, Pai. Eu queria te convidar agora, com esse entendimento, coloque a mão no seu coração. Coloque a mão no seu coração em nome de Jesus. O Senhor está neste lugar. Eu sinto a presença dEle aqui nessa casa. Coloque a mão no seu coração e ore comigo essa oração. Fala assim: Senhor Jesus, fala com vontade, meu irmão, com intensidade. Mesmo que você não veja ainda nesse padrão, o Senhor é aquele que aperfeiçoou o seu caminho. Às vezes você está aqui, você fala: Senhor, eu tenho tentado tantas vezes. Pai, eu tenho tentado
tentado ser seu discípulo. Eu tenho tentado, Senhor, seguir o Senhor, mas tem sido difícil. Oh Deus, a tentação vem, o pecado vem. Oh Deus, os meus sonhos vêm. Oh Deus, tanta coisa, Pai, tem criado, Senhor, dentro de mim para me decidir por outras coisas. Talvez você é essa pessoa que está aqui nessa manhã dessa forma, meu irmão. Mas faça pela fé. Fala, Senhor, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Você não está orando para mim. Deus, Ele vê o seu coração. Senhor Jesus, eu te entrego nessa manhã a minha vida. Eu te reconheço como Senhor da minha vida. Eu creio, Jesus, que o Senhor morreu numa cruz pelos meus pecados. Pai, eu quero ser o seu discípulo. Eu quero ser um verdadeiro discípulo. Em nome de Jesus. Continue com seus olhos fechados, meus irmãos. O louvor vai começar a louvar aqui. E você vai entregar sua vida em oração, em louvor, diante do trono de Deus nessa manhã. Não se distraia, não perca aquilo que o Senhor tem ministrado no seu coração nessa manhã. Em nome de Jesus.